Olá! Recentemente eu repostei nas minhas redes sociais um vídeo onde eu explicava o porquê a CNBB e os bispos não são comunistas. E, evidentemente, para fazer isso, eu tive que também colocar quais são as ideias básicas do pensamento comunista de matriz, origem marxista. Mas tem uma palavra que saltou nos discursos políticos nos últimos anos e que tem dominado bastante também as redes sociais, que é a palavra fascismo. E o que nós entendemos ou o que nós podemos entender por fascismo? Primeiro é importante nós tentarmos recuperar a gênese da palavra, a origem da palavra. E a palavra fascismo, ela vem do italiano fascio, em português feixe. Os antigos etruscos aqui na Península Itálica, eles tinham um símbolo de união e de poder, que era uma vara envolvida por outras varas, um feixe. Por que esse símbolo é importante? Porque é muito fácil você conseguir quebrar uma vara. É muito difícil você quebrar um feixe de varas. Então esse símbolo se tornou um símbolo de força, de união e força. Ele foi assumido posteriormente pelo Império Romano. E os romanos usavam como este símbolo de poder, de união, de força do Império. A ele acrescentaram um machado, como também símbolo de poder sobre a vida e sobre a morte. E esse machado esse símbolo acompanhava os magistrados. Este símbolo vai ser retomado no começo do século XX pelo fascismo italiano, símbolo do regime fascista. Agora a questão é, o que nós entendemos por fascismo? Qual é a definição de fascismo? E o ponto principal é esse, não existe. Não há uma definição de fascismo, porque não há uma doutrina tipicamente fascista. Pensemos na famosa frase de Mussolini, Benito Mussolini, o grande líder fascista da Itália. Ele dizia: nós não temos uma doutrina, a nossa doutrina é a ação. Então não há uma definição universalmente aceita como a definição do fascismo. Eu recuperei apenas algumas ideias que são talvez interessantes para nós. Lembremos que Benedetto Croce ele dizia que o fascismo ele é uma doença moral, uma doença ética. Mas tem duas outras ideias a nível de tentativa de definição que são interessantes. A primeira é de um britânico, são dois britânicos na verdade, que é Roger Griffin. Ele dizia: o fascismo é uma ideologia política cujo núcleo é mítico. O que é um núcleo mítico? Pensemos, por exemplo, a versão alemã do fascismo, ou seja, o nazismo. O mito do arianismo. Há uma raça pura e superior, os arianos. Isso é um mito. Não há nenhuma explicação ou base científica, apenas mitológica. Esse núcleo mítico gerava uma forma de ultranacionalismo. Lembremos que nacionalismo é uma coisa, patriotismo é outra. Patriotismo é quando nós nos sentimos parte de uma nação. Nacionalismo é quando colocamos a nação, ou seja, a totalidade da nação, acima do bem da pessoa humana. Tem um outro teórico, Roger Ithell, que dizia também, ele britânico, na prática, o que é o fascismo? Na prática, o fascismo procurou sublinhar um estilo, especialmente de um líder carismático, mais do que um programa detalhado, e se empenhou na demonização dos seus inimigos. Ele diz uma demonização maniqueia. O que era o maniqueísmo? É aquela divisão da realidade entre bem e mal. Então o fascismo define muito bem, nós somos bons, os outros, os diferentes, são maus. Eu demonizo os outros. Não há uma definição, repito, sobre o que é fascismo. Eu vou indicar dois livros e coloco depois na descrição desse vídeo a bibliografia desses livros. Um está em italiano, me parece que também está em espanhol, que é o livro Fascismo, História e Interpretação. O autor se chama Emilio Gentile, é muito interessante, mas não tem ainda em português. Porém, tem um bem pequenininho em português, que é do Umberto Eco, um autor muito conhecido nosso. E esse livro do Umberto Eco chama-se O Fascismo Eterno. Vocês têm acesso a ele tanto já impresso no Brasil, publicado, mas também na internet, vocês encontram esse livro praticamente online. E eu, a partir do livro do Umberto Eco,
gostaria de destacar aquilo que ele chama de as características do fascismo. Repito, como não há uma definição, ele dá características. Agora, à medida que eu estiver lendo essas características, pensem na realidade brasileira. Ele, para nós, deixa sublinhadas 14 características. Brevemente são essas. Primeiro, culto à tradição ou às tradições. Segundo, recusa da modernidade, ou seja, a recusa da modernidade aqui no sentido de recusa do iluminismo, do racionalismo. Portanto, é sempre um sistema ou um conjunto de ideias irracionais. Terceiro, ação pela ação, volta a ideia de Mussolini. Não pensar, não a intelectualidade. Por exemplo, porque se demonizam as universidades públicas. Quarto, não ao espírito crítico. Criticar pode ser uma divisão no sistema, então não se critica. Terceiro, não à diversidade. Olhem que interessante, não à diversidade. Por isso diz Umberto Eco, o fascismo ele é racista por essência. Na sua essência ele é racista. Sexto, normalmente são grupos frustrados socialmente. E aí ele fala das classes médias frustradas. Repito, coloquem todos esses critérios dentro da realidade brasileira atual. Sétimo, nacionalistas. Repito, diferença entre nacionalismo e patriotismo. São grupos nacionalistas, de ideologia nacionalista, e que normalmente são complotistas, ou seja, têm medo de um complô internacional contra o seu país. Nós estamos aqui vivendo o perigo de uma ameaça comunista. São sempre complotistas. Oitavo, se sentem sempre humilhados pelo sucesso dos seus inimigos. Então, diante do sucesso teórico dos seus inimigos em outras partes do mundo, eles se sentem humilhados, psiquicamente humilhados e rebaixados. Nono, vivem para a luta. Portanto, não são pacifistas, não aceitam o pacifismo. Pensemos aqui no caso da ideia armamentista que voltou agora no Brasil, inclusive voltou insuflada pelas correntes evangélicas, algumas correntes evangélicas, e pelo pentecostalismo católico também, a ideia do armamento. Contra, repito, que é interessante lembrar, contra o pensamento oficial da Igreja, do Papa Francisco e também do magistério da Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB. Décimo, uma elite popular. Nós somos os melhores cidadãos. No Brasil, talvez nós pudéssemos traduzir por nós somos os cidadãos de bem. 11º, a ideia dos melhores gera a ideia dos heróis. Nós somos os heróis da nação. Nós salvamos a nação a partir da nossa capacidade de nos tornarmos heróis porque somos os melhores cidadãos. 12º, transfere a vontade de poder, ou transferem a vontade de poder para a sexualidade. Aqui é uma questão de um dispositivo freudiano. Por que esses grupos, em geral, esses grupos mais ligados a esse fascismo religioso, batem tanto na questão da sexualidade? Então são machistas, são homofóbicos. Por que tem que bater sempre nessas questões? Porque tem problemas com a sua sexualidade. Tem problemas sérios com a sua sexualidade. 13º, gera um populismo qualitativo, ou seja, o ser humano, o indivíduo, não tem direito. Quem tem direito é o povo, não é a pessoa humana. O povo tem direitos e tem direito. Só que esses direitos, eles são interpretados e recebem voz do líder, do grande líder. Lembremos, na Alemanha nazista, Hitler. Na Itália, Mussolini. Mas tem outros líderes por aí. 14º, falam uma novilíngua, diz Umberto Eco. Uma língua própria. O que é esta língua própria? É uma quantidade imensa de termos que são usados de maneira desconectada para tentar gerar uma ideia
sobre o sistema, sobre a realidade, que na verdade é acrítica, que não tem crítica nenhuma. Então, por exemplo, comunismo. Disparam a ideia do comunismo. O que é o comunismo? Não sabem dizer. Então, a ideia do fascismo eterno, como diz Umberto Eco, é uma ideia sim preocupante, porque como nós não temos uma definição e o fascismo são estes conjuntos de ideias que vão se, inclusive, modificando ao longo do tempo, com características, porém, que são quase estáveis, ele vai se moldando de acordo com a sociedade. Pensemos que no Brasil, por exemplo, o fascismo se molda muito bem dentro das religiões. Aquilo que na Alemanha foi uma dificuldade para Hitler, na Itália teve problemas entre Mussolini e a igreja, no Brasil as religiões conseguiram, em grande parte, absorver as ideias fascistas e absolvê-las também. Então tenhamos muito cuidado, porque de fato o fascismo tem sim suas raízes ainda muito vivas e ele pode ser sim uma realidade eterna nesse sentido.